O jeitinho de enganar a franqueadora. Fala, criadores, seja bem-vindo ao episódio de número 30. É um prazer estar aqui com vocês. Já são 30 episódios entregando conteúdo de forma simples e rápida para você entender e aplicar aí no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o jeito de enganar a franqueadora, que é um risco muito sério, é algo muito preocupante e que eu vejo franqueados fazendo isso. Então o franqueado, ele começa a ensinar os seus colaboradores a dar aquele jeitinho, sabe? A não lançar venda no sistema, a ter uma outra maquininha de cartão sem a franqueadora saber. Ele abre a conta para receber esse dinheiro na conta do tio, do sobrinho, de alguém onde a franqueadora não consiga descobrir, e ele começa a se achar o espertão. Ele vai lá e pronto, tô enganando a franqueadora agora. Agora eu vou ganhar dinheiro, agora o negócio vai dar certo. E uma das coisas que eu acho extremamente errado, né? Porque se o franqueado ele escolheu investir em uma franquia, ele tinha total ciência das taxas que ele iria pagar e chega no meio do caminho ele decide fazer esse tipo de serviço, que é muito, muito feio mesmo. Mas eu vejo muito isso acontecer. Então o franqueado ele se acha agora, vamos dar um despertão porque eu não concordo em pagar as taxas de franquia, tá cobrando muito royalties. Então se eu mostrar para a franqueadora que eu estou vendendo, eu vou ter que pagar mais, então ele não aceita isso e ele vai lá. Só que o problema muito sério é que o exemplo arrasta. E os franqueados que eu atendo, eu já vi isso diversas vezes. Então o franqueado ele vai lá, ele ensina o colaborador dele a burlar o sistema da franqueadora e o que acontece? O colaborador começa a enganar o próprio franqueado. E o exemplo arrasta, né? Se o franqueado ele foi lá e ensinou os colaboradores a fazer, a mentir, de alguma forma está roubando a franqueadora, porque sim, isso é roubar, né? Se você não está passando suas vendas, se você não está mostrando o que você está fazendo, você sim está roubando da franqueadora. E o que acontece é que o próprio colaborador começa a fazer isso. Aonde o franqueado começa a perceber, nossa, está sumindo insumo, está sumindo dinheiro. Ai, as mentiras. É aquele colaborador que o papagaio dele já morreu 3, 4 vezes. Então, o colaborador, ele aprendeu diretamente com o franqueado, que é a pessoa que é o exemplo dele, a mentir e a enganar. Só que o franqueado, ele acha que o colaborador, ele só vai fazer isso diretamente com a franqueadora, o que é algo errado, porque ele sabe que você está ensinando uma prática totalmente errada e que ela pode voltar assim para você. Então o franqueado, ele achou genial, eu vou ali, só que ele abre as portas para o próprio colaborador roubar ele, fazer a mesma coisa com ele. Então se o franqueado ele não está ali no dia a dia do negócio, os colaboradores se unem, faz um esquema, né, que é esse o nome que eu vejo que acontece, e eles mesmos começam a roubar o próprio franqueado. E é onde o franqueado entende, nossa, mas por que tá fazendo isso? Tá sendo injusto comigo. Mas você, franqueado, abriu as portas para que isso acontecesse. Você foi o exemplo, você ensinou eles a fazerem esse tipo de prática, só que a mentira uma hora ela vem. Então você começa a fazer isso, você começa a enganar e você abriu portas. E eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de situação acontecendo dentro do nosso mercado, porque é uma prática horrível, horrível. Você ensinar algo ruim para o seu colaborador para que ele faça para você ganhar dinheiro. Isso é triste demais, porque quando você assinou o contrato, você que é franqueado, você entendia de todas as taxas, que você ia pagar royalties sobre o faturamento que você tinha, e no meio do caminho você decide mudar a sua ideia. E daí o franqueado ele fica bravo, porque o colaborador isso, daí diz o colaborador isso e aquilo. E quando eu vou entender, ele fazia a mesma prática. Foi ele que deu abertura. Ele não roubava insumo, ele não roubava dinheiro, mas ele estava enganando a franqueadora, ele estava fazendo algo errado também. E o exemplo puxa, se você tem um filho em casa que você ensina a coisa errada, ele vai fazer a coisa errada. Se você ensina a coisa certa, ele vai seguir aquele caminho, porque o exemplo arrasta. Eu tenho uma amiga que ela tem uma pegada mais fitness, come bem, o café da manhã dela e do esposo é sempre muito certo. E eu vejo ela postando nas redes sociais, a filha dela querendo comer igual eles, comendo ovo pela manhã. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Aquilo que você faz é repetido pelas outras pessoas que estão próximas a você. E eu quero compartilhar até um caso que eu vi bem de perto, que era um franqueado de uma ótica, que ele vendia muito bem, muito bem. Na praça que ele estava, o faturamento era muito bom, era maravilhoso. E quando a gente vai entrar, olhar números, ele, então, Denise, sabe o que é? É porque eu tenho esse faturamento, mas a franqueadora não sabe. Como assim a franqueadora não sabe? Ele não passava todas as vendas no sistema, claro, tinha aquele jeitinho, e ele falava para a franqueadora que o faturamento dele era
metade do que ele estava lucrando e os colaboradores sabiam de tudo aquilo ali. Só que o que aconteceu? Ele pegou um dos colaboradores roubando mercadoria, levando óculos, vendendo em marketplace, ele foi pegando todas essas provas. E quando ele demitiu o colaborador por justa causa, que é roubo, né? Claro, o que aconteceu? O colaborador que saiu juntou todas as provas de que a venda da unidade daquele franqueado era outra. Ele pegou prints de conversa do grupo, ele pegou as metas, ele levantou todas as provas possíveis que ele tinha, provando para a franqueadora que o faturamento que o franqueado apresentava para ela era falso. Ou seja, a unidade vendia mais, só que o franqueado lançava menos no sistema. E ele foi lá e prejudicou o franqueado. Então, o franqueado, sim, mandou embora por justa causa, porque não queria alguém roubando ali dentro do time dele, que foi uma prática que ele mesmo ensinou, né? Porque se você rouba a outra pessoa, você está dando liberdade para os seus colaboradores fazerem o mesmo que com você aí. E daí ele foi lá e derrubou o franqueado, o próprio colaborador. Deu problema para os dois lados. Deu problema para o colaborador que saiu e foi demitido por justa causa. Deu problema para o franqueado que estava se achando o espertão, que não estava lançando no sistema. Isso é um problema gigantesco, muito, muito grande. E é uma prática extremamente ruim. Isso é crime. Você enganar a franqueadora é crime. Você roubar o franqueado é crime. Tudo é crime. Então não venha achar que franqueado é espertão, que ele tem um jeito de usar produto, porque aqui na minha franqueadora, na minha unidade, a gente faz bolo e eu vou comprar a marca tal, que é mais barato, o creme de leite tal. Você ensinando isso para os seus colaboradores, seu colaborador ele vai falar no almoço da família dele, que você não usa os produtos certos, ele vai comentar no grupo de amigo e uma hora ele vai te derrubar. Ele vai contar para a franqueadora o que você não está fazendo na primeira oportunidade que ele tiver. Então, precisa tomar muito cuidado. Se você tomou a decisão de ser um franqueado, realmente seja um franqueado. Você sabia que tinha taxas a ser pagas, que você tinha que cumprir com o seu papel, então não adianta burlar a franqueadora, porque uma hora a verdade aparece, independente do tempo que demora. Uma hora a verdade aparece e a casa cai. Então, se você está me ouvindo aqui, eu espero que você não tenha esse tipo de atitude. E se você tem, corrija o seu erro. Ah, mas eu estava ganhando mais. Uma hora sua casa vai cair e você será prejudicado. E você hoje pode ser o exemplo do seu filho. Tá? Você está fazendo isso, você está ensinando isso para as pessoas que estão ao seu redor. E o preço disso é muito caro. Espero que você tenha gostado do episódio, que faça sentido para você. E eu peço para que você compartilhe nos seus stories, para que a gente possa mostrar esse episódio, que é algo muito importante, que tem um grande número de pessoas mesmo, que acredita que ela sempre tem um jeitinho de enganar a franqueadora, mas que isso é algo extremamente sério, tá? Então, um próximo beijo e até o próximo episódio.